Olá, meu terceiro ano B, sejam todos bem-vindos à nossa 15ª videoaula de ciências. Bem, nós já estamos trabalhando temas que são referentes ao nosso planeta, né? Já falamos sobre o sistema solar, sobre a Terra e nós já estamos nos aprofundando sobre outros elementos da natureza. E nós já estamos falando sobre os recursos naturais. Na aula anterior, nós falamos sobre uma viagem incrível através de um texto lá na página 226. Vimos um pouco sobre o que são os recursos naturais e hoje eu vim dar aqui a continuidade para vocês, tá bom? Então, nossa videoaula dessa semana vai falar um pouquinho sobre os recursos naturais e os seus tipos. Existem 3 tipos de recursos naturais e hoje nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o que de fato são recursos naturais. Então, nesse momento, eu convido você para que você abra o seu livro na página 228, porque lá terá um texto base. Esse texto base, ele sempre deve ser lido antes da videoaula. Sempre na descrição da aula eu coloco a página para que você possa compreender sobre o que a aula se trata e realize a leitura prévia, ou seja, você vai ler esse texto antes de vir aqui para a videoaula, para você já entrar nessa videoaula sabendo sobre o que ela se trata. E nós temos aí na página 228 um pouco sobre os recursos naturais. Primeiro, o texto nos traz o conceito do que é recursos naturais. Recursos naturais são todos os elementos disponíveis na natureza que são úteis para o ser humano. Alguns desses recursos, alguns desses elementos que são disponíveis, que são disponibilizados ao ser humano pela natureza, eles existem em grande quantidade. Já outros, eles estão disponíveis em uma quantidade menor e podem se esgotar, ou seja, se acabar rapidamente. Por isso, nós devemos ter a nossa conscientização em alerta. Nós precisamos nos conscientizar quanto ao uso desses recursos naturais. Nós sabemos que existem aí muitas áreas em desmatamento, muita coisa acontecendo referente à natureza. E nós, através dessa aula, vamos descobrir que não é porque é um elemento que é disponibilizado ao ser humano pela natureza que ele nunca vai se acabar. Por quê? Porque os recursos naturais, eles são classificados em 3 tipos: renováveis, não renováveis e inesgotáveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles, pessoal, que podem se renovar se usados corretamente, como as plantas e as águas. E água. Se nós usamos as plantas corretamente, se nós cuidamos, se nós não desmatamos, nós vamos ter esse recurso natural por toda a nossa vida. Porém, não é o que acontece nos nossos dias atuais. Existe aí um desmatamento em grande massa, muitas florestas sendo desmatadas. E nós sabemos que nós precisamos das plantas para sobrevivermos. Por quê? É a planta que produz o nosso oxigênio, o ar, o gás que nós respiramos. Não é verdade? Então, sem planta não há vida. Mas, infelizmente, a grande maioria da população, ela não compreende isso. Mas as plantas é um recurso renovável, porque por mais que exista o desmatamento, sempre tem planta nascendo, sempre tem planta crescendo. E a água também. Por quê? Porque quando a chuva vem, aquele recurso ele é renovado. Mas também precisamos nos conscientizar quanto ao mau uso da água. Tem muita gente aí que usa água sem pensar, pensando que ela nunca se acaba. E ela pode se acabar sim, se usada incorretamente. Existem também os recursos não renováveis, que são aqueles recursos que, tirados uma vez da natureza, eles não se renovam ou demoram muito tempo para serem formados, como o petróleo, como o ferro ou como o ouro, ou como esses metais aí nobres e também os minerais. Vou dar um exemplo aqui
vou dar um exemplo aqui do que eu tenho. Digamos, tá, gente, que essa correntinha aqui que estou usando, ela é de ouro. Ouro é um metal nobre, é um recurso natural, é um elemento disponibilizado à natureza para nós seres humanos. Muitas vezes usamos de fato apenas para decoração, entre outros. Mas, por exemplo, vou explicar porque o ouro ele é um recurso não renovável. Uma vez que a pedra de ouro ela é retirada lá da natureza e dessa pedra de ouro ela é feita um objeto, como por exemplo um colar. Esse colar ele não vai ser transformado e pode ser devolvido à natureza. Uma vez o ouro sendo retirado da natureza, ele não vai ser devolvido à natureza, ou seja, ele não vai ser renovado. Por isso que existiu a época do ouro aqui no Brasil, onde existia muito ouro. Minas Gerais foi uma cidade que se construiu em cima da riqueza do ouro. E hoje o ouro, esse mineral tão nobre, ele está em extinção. Por quê? Porque ele é um recurso não renovado. Ele já foi muito tirado da natureza e hoje ele é raro. Ele é caro porque praticamente ele não existe mais. Esse é um recurso natural não renovável. É aquele elemento que, retirado uma vez da natureza, ele não pode ser devolvido à natureza. Como, por exemplo, a água. Ele não pode ser renovado. Tá certo? E existem também os recursos naturais inesgotáveis, que são aqueles recursos que não acabam, como por exemplo a luz solar, o vento. Enquanto houver sol, a luz solar ela é um recurso natural inesgotável, que quanto mais é usado, não se acaba. O vento, quanto mais existe vento, mais vento vai existir, porque é um recurso natural inesgotável, ou seja, que não se acaba. E, por exemplo, dentro desses recursos naturais inesgotáveis, existe a energia solar, que é uma forma conscientizadora sobre o bom uso desse recurso natural. Nós temos aí na página 228 essa imagem aqui, onde nós vemos uma residência com placas de energia solar. Nós sabemos que essa energia que nós usamos hoje é a energia elétrica, né? Que é chegada até a gente por causa de correntes hidrelétricas, corrente de forças hidrelétricas. Porém, hoje já existe essa nova técnica de usar esse recurso natural, o sol, para fornecer energia solar. E essa energia solar, ela é fornecida ao ser humano através dessas placas. Tá bom? E como diz aqui no nosso texto, o sol fornece luz e calor ao ser humano. Além disso, por meio dele é possível obter energia solar. A energia solar é uma energia limpa, que não causa poluição, e é também uma energia barata. E ela é muito usada para aquecer a água de casas, a água de hospitais e etc. Por exemplo, como é que nós fazemos para utilizar essa energia solar? Porque ela não é feita sob fiação, não vem de fios e lâmpadas, tá bom? Aqui em Sumé já existem muitas casas que são utilizadas a energia solar, tá, pessoal? Porque ela vem através dessas placas. Essas placas que estão colocadas em cima dessa casa. Essas placas, elas absorvem a energia solar e transformam o calor do sol, a luz do sol em energia para aquecer água de casas, hospitais, enfim. Vamos ler aqui só esse pequeno texto para que vocês possam compreender como funciona a energia solar. Para obter energia solar, são instaladas placas solares nos telhados de casas e no topo de prédios, que ficam expostas ao sol. Esse sistema aquece a água que fica nos canos debaixo das placas e o calor captado também pode ser convertido em energia elétrica. Essa energia é utilizada para diversas finalidades, como o funcionamento de eletrodomésticos. Ou seja, uma vez existindo as placas que captam energia solar, que captam a luz do sol para ser transformada em energia solar, da mesma forma que usamos essa energia elétrica, essa energia que é
captada pelas forças hidrelétricas, da mesma forma é usada a energia solar. Então veja que o ser humano a todo tempo ele renova e possui ideias para o bom uso desses recursos naturais. E a transformação da luz do sol em energia solar é uma delas. Então, pessoal, nossa videoaula de ciências de hoje foi falando mais um pouquinho sobre os recursos naturais. Só recapitulando, recursos naturais são todos os elementos disponíveis na natureza que são úteis para o ser humano, tendo 3 tipos de recursos naturais. Recursos renováveis, que são aqueles recursos que são renovados se usados corretamente pela natureza. Os recursos não renováveis, que são aqueles recursos que, retirados uma vez da natureza, eles não se renovam ou demoram muito tempo para ser renovado. E os inesgotáveis, que como a energia solar, não se acabam, não se esgotam. O próprio nome já diz, inesgotáveis. Então, eu espero que vocês tenham compreendido mais um pouquinho sobre esses recursos naturais. Espero que tenham gostado da aula de hoje. É um tema bem interessante que nós vamos subindo degrau por degrau a cada videoaula, a cada aula, tá certo? E vamos assim adquirindo mais conhecimento a cada etapa. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de ciências dessa semana. Desejo a todos um ótimo dia de estudo. Finalizando essa aula, vocês não vão realizar nenhuma atividade, só precisam prestar atenção nessa aula para que possam se lembrar de todas as etapas do nosso desenvolvimento, do tema que nós estamos falando. E é isso, meus amores. Um grande beijo a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, terceiro ano B.